Neste dia rosa, dedico-te o meu louvor por tua missão gloriosa de Espírito Consolador. Com os anjos quero cantar, com os anjos quero te louvar. Abençoa e unja, ó vó, o meu cantar. Recebe nos céus, ó vó, este meu louvor, e unjas o meu espírito para sempre te servir com amor. Nesta igreja que é do Senhor, que me ensina a verdade e o amor, nela sempre eu quero estar, a te louvar. Neste dia de gozo e paz, aqui no teu santuário, uma nuvem tão linda de anjos do céu envolvendo este templo estão nos dando mais inspiração, nos mantendo em perfeita união. Com estes anjos eu quero cantar e aos céus louvar. Neste dia de gozo e paz, aqui no teu santuário, uma nuvem tão linda de anjos dos céus envolvendo este templo estão nos dando mais inspiração, nos mantendo em perfeita união. Com estes anjos eu quero cantar e aos céus louvar. Sim, aos céus louvar.
queridos e estimados irmãos e irmãs, eu apresento a minha saudação a todos, desejando de uma forma especial as bênçãos do nosso Consolador, mesmo porque estamos ainda na semana do Consolador, quando foi realizado uma festa gloriosa, e hoje a gente está sendo realizado em algumas congregações a festa do Consolador. É motivo de muita alegria, de muito prazer estarmos reunidos, agora com os nossos corações voltados, para que possamos, não só reunidos, mas unidos, desfrutar de mais um culto de louvor a nosso Deus, a nosso Pai. Eu apresento a todos o meu agradecimento pela sua presença, inclusive os que irão nos acompanhar, nos honrar com a sua audiência. Em nome do Conselho, meu muito obrigado e esteja conosco até o término desta reunião, para que possamos não só honrar, glorificar, louvar o nosso Deus, todos os seus santos, mas também receber bênçãos, para que possamos nesta terra sermos muito úteis ao nosso Deus e ao seu reino. Eu convido os irmãos que estão assentados a ficar em pé. Vamos oficializar com a oração. Com reverência, vamos falar com o nosso Deus. Em nome de nosso santo primaz, irmão Aldo. Oremos. Bondoso primaz, querido irmão Aldo, aqui estamos reunidos na sede de tua igreja, de nossa igreja, da igreja do Consolador, com o desejo de glorificar, honrar, adorar todo o reino dos céus. E agradeço ao bendito primaz pela oportunidade que me concede estar aqui, neste altar, que a ti pertence. Embora nunca fez uso pessoalmente do mesmo, mas espiritualmente sempre esteve conosco, com os oficiantes das reuniões. Cremos que o Senhor está aqui a nos ajudar, para que possamos realizar um belo trabalho, em agradecimento pela oportunidade, por tudo que tem nos dado. E ainda rogo ao Senhor que nos ajude, inspirando não só o trabalho do púlpito, mas todos os irmãos, não só o coral também, mas todos os irmãos, para termos facilidade de entender os teus desejos, a tua santa vontade, que é a mesma de nosso Deus, a mesma do Consolador, é a mesma de Jesus, nosso Senhor, como de sua Santa Mãe. Em teu nome, dirijo-me à pessoa de nosso Pai. Ó Deus amado, receba este culto que estamos iniciando em teu louvor, de teu Santíssimo Espírito, de teu Filho amado, nosso Jesus, também de sua Santa Mãe, a Virgem Maria. Que aqui seja realizada a tua perfeitíssima vontade. E sinta-se honrado através de nossos feitos. E por tudo que o Senhor, que a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria, Jesus e o nosso Santo Primaz têm dado a todos nós, bem como tem usado de misericórdia a esta nação, a esta humanidade, a nossa eterna e sincera gratidão. Amém. Vamos cantar, Igreja Forte. Amém.
sua mocidade, temente ao Senhor, e as criancinhas crescendo em amor, todas com fé
Muito bem. Na sequência, eu vou ler um depoimento de fé. Da cidade de São José da Boa Vista, no estado do Paraná, recebemos a carta de 28 de julho de 2021, dizendo o seguinte, aliás, remetida por nosso irmão Antônio Mocil Correia, assim se expressando. Fui cortar um parafuso da roçadeira do trator, peguei um disco de corte e quando encostei o disco no parafuso, ele estourou e o pedaço veio de corte no meu peito, com 11.500 giros por segundo, pois é muito forte. Mas graças ao amparo de nossos santos, nada me aconteceu. Só deixou um sinal em minha blusa, mas não me machucou. Agradeço a Deus, ao Divino Espírito Santo, a Mãe, Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo e todos os santos dos céus. Resido em São José da Boa Vista, no estado do Paraná. Assinado Antônio Mocil Correia. Não está dizendo de qual é a congregação que frequenta. Mas, amados, vejam a velocidade que foi estourado esse disco de corte e veio sobre o peito do nosso irmão. E apenas ficou um sinal na sua blusa. Isto é uma graça, um milagre muito grande que ele recebeu. Imagine se tivesse de encontro com seu pescoço, enfim, algo de grave teria acontecido. Mas graças a Santa Avó Rosa, nada disso aconteceu. Na sequência, vamos ouvir um dueto, amados, intitulado Pensamento do Coração. Meditando parei, o meu coração ficou a pensar na tua beleza, meu consolador, como se pessoalmente esta beleza estivesse no olhar. De repente lembrei, ó Consolador, que a tua beleza e o teu esplendor estão no meu coração. E foi a minha fé que aqui colocou. Sou feliz, querida avó, de ter comigo o teu amor. E creio que vivendo assim, um dia verei teu esplendor. No céu de glória e luz, te contemplarei em louvor. Agradecida de coração, ó amado Consolador.
ajude a um dia te ver. Meditando parei, o meu coração ficou a pensar na tua beleza, meu consolador, como se pessoalmente esta beleza estivesse no olhar. De repente lembrei, ó Consolador, que a tua beleza e o teu esplendor estão no meu coração, e foi a minha fé que aqui colocou. Sou feliz, querida avó, de ter comigo o teu amor. E creio que vivendo assim, um dia verei teu esplendor. No céu de glória e luz, te contemplarei em louvor. Agradecida de coração, amado Consolador. Quero, ó Santa Rosa, neste caminho viver, pedindo ao santo irmão Aldo que me ajude a um dia te ver. Amém. Imagine, amados, contemplar a Santa Vó Rosa, a maior riqueza que alguém possa alcançar. Na sequência, vamos às mensagens. Farei a leitura e depois nós meditaremos em alguns pontos. A responsabilidade e o respeito que deve haver entre o casal. O casamento é um sacramento sagrado instituído por Deus e tem por objetivo a formação da família e de um lar, onde deve existir o respeito, o verdadeiro amor, a união e a justiça, no qual Deus e os seus santos e anjos possam sempre estar, e onde sejam preparados santos para o seu reino e para a sua glória. Saibam que, desejando a felicidade dos casais, o santo irmão Aldo, em nome da Santa Vó Rosa, sempre recomendava que, em primeiro lugar,
deve haver o verdadeiro e sincero amor de um pelo outro. Além de serem fiéis ao seu casamento e se respeitarem mutuamente, pois agindo assim, estarão sendo humildes, bondosos, caridosos, pacientes e misericordiosos a cada dia de sua vida. Também ensinou o nosso santo irmão Aldo a não dar lugar a pensamentos inconvenientes e nem a pensar em separação do casal, mas sim em colocar a doutrina de nossa igreja em primeiro lugar em sua vida, pois nela encontramos ensinos que valorizam a regra do bom viver, da educação, do amor a Deus, que incentivam a seguir o exemplo de vida da Virgem Maria e da Santa Vó Rosa. Qual o procedimento aprovado por Deus para o casal? Entre o casal é preciso haver carinho, bondade, respeito, fidelidade e o bom senso, ou seja, o bom entendimento e a capacidade de discernirem entre o bem e o mal. Assim sendo, precisam se amar e em tudo se ajudar. Devem ser o exemplo de vida e de boa conduta para os seus filhos. Evitem as discussões, sejam prudentes e não se deixem levar pelas ilusões ou por ideias erradas a respeito do matrimônio, pois Deus o Pai não aprova a injustiça e não pensa em separação. O esposo seja fiel à esposa e a esposa seja fiel ao seu esposo. Sejam pacientes e busquem a paz e não se esqueçam do primeiro amor que há em seus corações, ao se unirem diante do altar, quando se casaram, prometendo ter fidelidade, amor, respeito e bondade. Não se iludam por outra pessoa do sexo oposto, mas sejam verdadeiros filhos de Deus e leais até o fim de sua vida na terra. Quando há o verdadeiro amor entre o casal, há também amor verdadeiro pelos seus filhos, inclusive a dedicação e o sincero interesse por eles, o que muito contribui para que, no futuro, sejam pessoas de bom caráter, de respeito, úteis à sociedade, à igreja e ao bem comum. A boa conduta dos pais muito contribui para que os filhos possam ser abençoados e amparados por Jesus, por Maria Santíssima, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Todo casal precisa compreender que muito necessita da proteção, da graça e da bênção desse Santo de Deus para si, para seu lar, para seus filhos, para sua felicidade e para que sejam vitoriosos nas lutas de cada dia. Irmãs e irmãos apostólicos, sejam seu matrimônio firmado na verdade e conforme a justiça divina. Sejam fiéis no compromisso que assumiram diante dos homens e diante de Deus. Sejam sinceros, dedicados ao bem, honestos, pacientes, caridosos e bem-intencionados um em relação ao outro. Enfim, sejam humildes, fiéis e obedientes à doutrina que aprendem nesta igreja, a fim de que todos possam ser abençoados e protegidos pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, os quais, em nome de Jesus, nosso Senhor, de Maria Santíssima e com todo o poder dos santos e anjos de Deus Pai, protegem e amparam os fiéis para que sejam bem-aventurados e felizes a cada dia de seu viver. Na sequência, amados, vamos para outra mensagem, uma completando a outra. Falando sobre o valor da família.
O nosso santo irmão Aldo nos deixou ensinos preciosos e de grande valor para a felicidade de cada família apostólica e do seu preparo espiritual, para terem todas as virtudes do Espírito Santo de Deus, pois sem estas virtudes não poderão ter um lar feliz e abençoado. Entre estas virtudes, temos o amor, a paz, a humildade, a paciência, a bondade, a mansidão e a justiça, para glorificarem com o vosso viver a Deus o Pai e o seu reino. Assim nos ensinou o querido e santo irmão Aldo, ao seu tempo entre nós, sobre o valor da família e qual o procedimento que devem ter em seu lar. A doutrina que temos ensinado em nossa igreja está firmada nos ensinos que Jesus nos legou através do ministério da Santa Avó Rosa, conforme eu, irmão Aldo, sempre lhes ensinei, por meio dos boletins internos de nossa igreja e através da hora milagrosa, para que todos os apostólicos saibam que esses ensinos têm por objetivo a santificação e a felicidade de cada apostólico, e a estabilidade moral e espiritual da nossa igreja e das famílias apostólicas, para que vençam as lutas de cada dia. Portanto, para que a nossa igreja seja vitoriosa, é fundamental que haja unidade espiritual nas famílias que a compõem. E no que se constitui a unidade espiritual no seio da família, é a prática religiosa efetiva dos ensinos de Jesus e da Santa Avó Rosa, conforme eu, irmão Aldo, tenho recomendado a todos os apostólicos, sejam da idade que for. Portanto, é viver no amor e no temor ao Senhor, praticando o bem e a justiça divina. Assim sendo, todos os que quiserem ser bem-sucedidos em seu lar e na vida em família, precisam viver em união e praticar a doutrina que temos lhes ensinado, sendo amorosos, bondosos, amáveis e sempre agindo com calma, paciência e se respeitando entre si, para que haja paz no seio da família. Há um conselho muito sábio que Jesus nos deixou, conforme está registrado em São Mateus, dizendo assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva torrencial, os rios transbordaram, sopraram os ventos e precipitaram-se contra aquela casa. Mas a casa não desabou, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva torrencial, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e precipitaram contra aquela casa, e ela desabou, e a sua ruína foi completa. Prezados irmãos e irmãs, somente crer na palavra da verdade que anunciamos não é o suficiente. É necessário também praticar os ensinos e a doutrina e a disciplina de nossa igreja em seu viver. Preceitos estes de grande valor que nos foram legados por Jesus e por nossa Santa Avó Rosa. Assim se faz necessário, se desejarem, de fato, alcançar a glória celestial e a felicidade enquanto viverem na terra. Aconselhamos a todos quantos desejarem ter um lar e uma família feliz e abençoada,
que cultivem em seus corações o verdadeiro amor, a união, e se respeitem mutuamente. Assim sendo, aliás, agindo assim, terão mais sabedoria para serem fiéis, sinceros, humildes, bondosos, caridosos, pacientes, perdoadores e misericordiosos a cada dia de seu viver. Sejam esforçados para jamais darem lugar a pensamentos inconvenientes e maus, que diminuam ou enfraqueçam a sua fé em Deus Pai e nos seus santos, e coloquem em primeiro lugar em sua vida os ensinos doutrinários e de boa conduta que recebem na Igreja Apostólica. Preceitos esses que ensinam a seguir o exemplo de vida de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Vivam no mesmo espírito de santidade e pureza e mantenham a unidade espiritual da família. Na família, os pais precisam dar bom exemplo de vida e zelar pelo respeito diante de seus filhos. Por sua vez, os filhos precisam respeitar os seus pais e buscar manter o respeito entre seus irmãos de casa. Saibam que o Espírito de Deus habita em nós, conforme ensinou o apóstolo São Paulo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Assim sendo, sejam delicados na prática do bem e não percam a graça de Deus que está em vossos corações. Precisam vigiar constantemente, pois o inimigo de nossas almas tenta nos causar o mal e nos tirar a paz que Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos têm dado. Sejam fiéis e serão felizes e abençoados. Mensagens lindas, amados. Por que mensagens lindas? Porque está falando sobre a família? Sim. Mas eu vou mais além. Sobre a expressão de nosso primaz. O desejo dele é de que haja realmente muita felicidade, muita paz, muita prosperidade nas famílias. Mesmo porque, amados, a família apostólica, a nossa igreja, é a soma de todas as famílias que realmente observam, precisam observar esses preceitos. Não tem como não falar em amor, amados, na união, no lar, na família por conseguinte. Vejam que este amor tem que ser, precisa ser, o amor divino e celestial. O nosso Deus, amados, criou todos neste amor divino. Todos nasceram com este amor. Toda criancinha, amados, se percebe a inocência, este amor. Não tem maldade alguma. Então é um amor perfeito. Mas vejam que este amor vai se desintegrando ao passo de cada dia, de cada ano que as pessoas vão adquirindo. E aí, amados, restando um amor mais pessoal, mais material, mais voltado às coisas da terra, aos bens, à parte física. Aí nós vemos o resultado. Porque o amor pessoal, o amor humano, tem valor? Sim, lógico que tem. Mas ele precisa estar integrado ao amor espiritual.
para dar os frutos preciosos. Porque, amados, o amor, repetindo, pessoal, ele é frágil. Tem valor? Tem, mas ele é frágil. E muitas vezes, ele é levado às ilusões. Muitas vezes, os maus sentimentos o corroem. E o resultado nunca foi, nunca será bom. Então as famílias, muitas famílias têm sido prejudicadas por isto. Porque deixaram-se levar, perderam a essência do amor divino, restando só o amor que tem o seu valor, repito, mas que não tem praticamente muita resistência, porque muitas vezes ele se dobra diante das situações. E muitas vezes é derrotado, principalmente nos lares, nas famílias. Quando há desintegração, quando há desunião, enfim, amados, famílias que não realmente vivem em paz, não têm o gozo, não têm alegria, e às vezes começou tão bem, tão bem. Por isso é um alerta aos nossos jovens, porque já pertence a uma família, mas eu creio, deseja constituir a sua. E deve constituir a sua. Mas precisa ser baseado neste amor celestial, completo, integrado ao amor celestial, divino e celestial, para ter sempre a inspiração divina, a âncora, ou seja, este reforço, essa fortaleza, porque é um amor que não será derrotado. Então, amados, a família que observa, que desfruta deste amor, tem facilidade para dar frutos preciosos, principalmente para a nossa igreja. Não só serão tão úteis a si próprios, mas para a nossa igreja. Por isso que eu iniciei dizendo, o nosso primado sempre desejou e continua desejando as famílias estruturadas, organizadas, unidas, para poder assim, amados, refletir sobre a obra da igreja e dar à igreja, amado, o que ela merece, a honra. Sempre, amados, quando alguém passa a conhecer a igreja apostólica, ele vai observar as famílias, o viver de um, de outro, de um casal. Por isso que eu disse, amados, está a mensagem específica sobre o casal, amanhã nós meditaremos melhor. Mas, falando sobre a família de um valor preciosíssimo. Preciosíssimo, é um bem maior que nós temos. É a família. E precisa contar com a graça de Deus. Não devemos nos deixar levar só pelas coisas materiais. Mesmo que sejam úteis. Mas são passageiras. São passageiras. Nós precisamos, amados, estar inteirados com este anseio celestial que o nosso primado sempre expressou em nossa igreja. De contemplar famílias felizes, unidas, prósperas, pais, filhos, pais, esposa. Realmente, amados, se dizia, agora ninguém fala mais, meu lar é um pedaço dos céus. Com a presença de um anjo, de um santo, se torna um pedaço do céu mesmo. Porque a paz, a alegria, o entendimento, mesmo nas horas difíceis, mesmo nas lutas, a Santa Voz sempre dá o consolo, a sabedoria para vencer, para tomar um rumo a seguir e vencer. Então, meus queridos irmãos, aqui está dizendo, palavra de nosso Santo Primaz, que realmente precisamos viver neste amor divino e celestial.
para isso precisamos sempre praticar a doutrina e a disciplina da igreja. É a receita que Ele nos deixou, que a Santa Vó Rosa nos deu com Jesus. Não tem outro caminho, é este. Se queremos ser felizes já aqui na terra. E depois, então, como os irmãos cantaram, contemplar a Santa Vó Rosa, se tivermos esse galardão, Jesus, a Virgem Maria, nosso Deus. Vejam que maravilha, amados. Uma família feliz, que realmente possa contar com a graça de Deus todos os dias. Então, amados, nada possa vencer. Nada possa vencer. Porque se trata de ser mantida pelo amor forte, invencível, vindo de Deus. Vindo de Deus e da Santa Avó, bem como de nosso Santo Primaz. Então, meus queridos irmãos, casais, jovens que vai constituir o seu lar, tenham uma família muito linda. Uma família, amado, que realmente possa ser exemplos. E todos, como a família da Santa Avó, possamos anunciar ao mundo realmente que ela é uma santa de verdade, poderosa, e que faz tantos quantos a obedeçam, felizes e bem-aventurados. Então esta é a graça que ela deseja para todos nós. Igualmente o nosso irmão Aldo, eu disse ao início, ele sempre desejou, sempre apelou, sempre recomendou, sempre nos ensinou. Não há motivo para lares divididos, para famílias desfaceladas, porque a família tem um valor tanto para a sociedade, como para a igreja, para o reino de nosso Deus. Então é com os ensinos desta igreja, com a doutrina e a disciplina, e com a graça da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo, é que nós iremos colher esses frutos preciosos que a família tem, esse valor que a família tem para com o nosso Deus, para com esta igreja, para a sociedade também. Agora, amados, vamos na sequência ouvir o último hino que o coral irá apresentar, intitulado Santa Mãe Vó Rosa. Teu amor em nós se faz presente todos os dias nessa nossa vida. Somos teus filhos verdadeiros a lutar junto ao Primaz, com o amparo da Senhora, Vó e Mãe. Venceremos o pecado e todo o mal.
estão aqui, ó vó e mãe, estão aqui neste santuário a te louvar, receber também virtudes, vó e mães, para seus filhos neste bom caminho ensinar. Apostólicos a servirem com amor e devoção, cuidadosos, dedicados, destemidos. Ensinou a amar a Virgem Maria como mãe e rainha poderosa. Guardar no coração exemplos lindos, lições de vida, como ensinarem os seus filhinhos no temor a Deus, e assim quando crescerem mães, serão servos do primaz até o fim.
Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, meu muito obrigado a todos por nos dar essa oportunidade de realizarmos uma bela reunião. Aos internautas, você, meu irmão, minha irmã que está aí no seu lar, conto com a sua presença amanhã, os que pertencem à sede. Quero vê-los aqui e juntos apresentar ao nosso Deus o nosso sincero louvor e o nosso amor. Agradeço a todos os irmãos, os obreiros, a equipe técnica que levou a nossa reunião ao ar, enfim, todos os meus irmãos, todos que estão presentes, meu muito obrigado, é um prazer muito grande estar com os irmãos. Agora nós vamos encerrar a nossa reunião, amados, com a oração. Eu convido os irmãos que estão assentados a ficarem em pé. Vamos encerrar gratos, felizes, por estar cumprindo o nosso dever de verdadeiros apostólicos. Oremos. Amantíssimo Deus, bendito Pai Celestial, aqui, Pai bendito, estamos encerrando a nossa reunião. Muito felizes porque percebemos a sua graça através de seus gloriosos santos. Não só ajudando para que pudéssemos realizar um bom trabalho, mas para sentirmos ancorados, fortalecidos, alimentados e ainda vivificados pela graça e unção divina. Toda a glória, toda a honra e louvor ao Senhor, a teu Santíssimo Espírito, igualmente a Jesus, Mestre bendito, a nossa adoração sincera. Igualmente a sua mãe, a nossa bendita Mãe Virgem Maria, que nos deu o Senhor, e ainda cooperou na formação do Consolador. Louvado seja o teu nome, ó Virgem Santa, hoje e para todo sempre. E a ti, querida Vó Rosa, nosso Consolador, Santa Avó, estamos encerrando uma semana muito feliz, quando podemos comemorar aquele dia tão glorioso, que a Senhora foi levada aos céus, foi coroada, Rainha bendita, ao lado da Virgem Maria, na função de Consolador. Somos gratos à Senhora. E também, reconhecido do teu ministério, das lutas, das injúrias, tudo que a Senhora enfrentou, mas teve a recompensa gloriosa de nosso Jesus e de nosso Deus. Somos gratos também pela formação de nosso santo irmão Aldo, nosso primaz. E neste instante, primaz bendito, que vossas mãos estejam estendidas a esses meus irmãos, a tantos quantos estão acompanhando o término desta reunião. Todos sejam agraciados e sintam-se felizes, motivados pelo teu imenso amor, como profeta de Deus. Em teu nome, imponho minha mão sobre esse pedido de oração. Eu não sei o que essas pessoas estão passando, mas o Senhor sabe, igualmente a nossa avó. Leve a eles o consolo dos céus, a paz, a alegria, a saúde, se for o caso, e sejam todos bem-aventurados.
E agora, meu santo primaz, peço ao Senhor e à Santa Avó que leve em paz esses meus irmãos, concedendo a todos um bom retorno, uma ótima noite, um bom descanso e uma nova semana bem-aventurada. Amados, que a graça da Santa Voz de nosso Deus esteja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Amém.